Continuando a nossa aplicação, na aula anterior nós finalizamos a funcionalidade de login, control dos logins, etc. Uma coisa que eu preciso mencionar é que eu esqueci de avisar que você poderia deletar o login controller.php.backup, que era aquele arquivo temporário que eu estava mantendo do arquivo original, tá? E agora nós vamos implementar a funcionalidade de cadastro. Nós vamos trabalhar no Register Controller. Eu vou manter o Register Controller padrão, nós vamos alterar ele para poder chegar no resultado que trabalhe com a API. Obviamente existem vários redirects que a gente também precisa trabalhar aqui, mas vai ser bem mais tranquilo do que o login, tá? É bem simples trabalhar com o cadastro. Primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou copiar aqui do login o namespace, para a gente não precisar perder tempo digitando ou gerando a nova classe. E esse é o primeiro ajuste que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma pequena overview dessa classe, só para você entender o que a gente vai fazer. A gente usa uma trait, eu vou voltar nela daqui a pouco. Existe um caminho de redirect que a gente não precisa dele, que a gente não vai fazer redirect, eu já posso deletar. Obviamente, o middleware guest é para falar que o usuário não deve estar autenticado na hora que ele estiver cadastrando, e do ponto de vista de uma API, isso significa que o usuário não deve estar passando um token de usuário já autenticado, ok? Basicamente, o código é o mesmo, mas a funcionalidade é um pouco diferente. Aqui no Validator, ele faz a validação do nome, e-mail e senha, é um método que já vem por padrão, a gente vai deixar ele exatamente da mesma forma, a gente vai fazer uma pequena modificação daqui a pouco, mas por enquanto vamos continuar no overview. E o método create cria uma instância um novo usuário com os dados após já estarem validados, tá? Aqui dentro de register users, é uma trait que faz de fato o registro do usuário. Ele usa uma trait de redirecionamento do usuário, ele mostra um form, e esses dois métodos aqui, register e guard, são os métodos que a gente vai utilizar de fato. Então, a gente poderia simplificar isso aqui dentro, né, utilizando um método só, mas vamos fazer igual o exemplo padrão. Eu vou simplesmente copiar esses dois métodos, vou passar eles aqui para dentro do nosso register controller, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se livrar dessa trait, porque a gente não precisa de tudo que está dentro dela, a gente só precisa desses dois métodos. Então, começando do inverso, a gente vai fazer o seguinte, AlfGuard, a gente não tem mais o import correto dele, porque a gente copiou o método sem copiar os uses aqui em cima, mas alf vem da facade, illuminate, support, facade, alf, ok? Esse método está pronto, a gente não precisa mexer mais nele. A gente vai mexer no register daqui a pouco, mas vamos começar aqui por cima novamente. No validator, a gente tem o password, vejam que ele existe uma regra de validação chamada confirm. Eu vou remover essa regra. Por que eu vou remover essa regra? Vou remover ela pelo simples fato de que é função do front-end verificar se a senha e a confirmação de senha estão iguais. Para a API, isso já deve ter sido validado no browser do cara, e eu só vou receber esse parâmetro password, ok? Validação tá ok, a gente não vai modificar muito além disso, ele verifica se o e-mail não existe, se está com o tamanho certo, se está no formato certo, se nome não tem mais que 255 caracteres, etc. Aqui no Create a gente utiliza o user, né? Mas deixa eu só remover aqui essa referência config user, porque se você se lembra, quando a gente estava trabalhando no domínio, nós modificamos a classe user, nós passamos ela para dentro do domínio, e a gente precisa fazer um import com a referência correta, que é config domains user user, ok? Basicamente é isso que a gente precisa nesse método create, e a gente chega no método final, que é o método de register. A gente não tem um import do request, que é um parâmetro do método, a gente está fazendo ele aqui agora, só para vocês não ficarem perdidos, o PHP Storm importa ele automaticamente aqui para mim, tá? Essa referência aqui eu esqueci de remover, vamos limpar um pouquinho a classe, e vamos voltar aqui no método register. Primeiro passo, quando o usuário, né, o browser do usuário postar, né, a aplicação SPA postar os dados de cadastro, a gente vai validar os dados. Esse método de validação aqui, né, o validator,
ele tá vendo que ele tá chamando concatenadamente aqui, diz validator passando parâmetros, e com o retorno disso aqui, ele tá chamando o método validate. Tá meio encavalado aqui, né? Deixa eu só mostrar para vocês que isso aqui seria a mesma coisa de chamar de validator é igual a isso, e depois chamar um ponto e vírgula validator validate. Mas podemos deixar a sintaxe curta, porque não vai fazer diferença, ok? Se esse validate falhar, ele vai lançar uma exceção, nossa aplicação vai parar. Se validou, tá ok, ele dispara um evento chamado register, é um evento interno do Laravel, que a gente vai manter o disparo desse evento. Ele pode ser usado para você pode escutar esse evento em outros locais da sua aplicação. Feito isso, a gente vai fazer o login para poder autenticar o usuário dentro dessa requisição. A gente não tem sessão, então esse login não vai ser mantido. E depois aqui ele fazia um redirect. Em vez do redirect, o que a gente vai fazer? Por enquanto, vamos só retornar uma chave aqui chamada created user. E created user vai ser a nossa instância do usuário. Vejam que o método create está assinalando dentro da instância dessa variável user, por isso que ela está disponível aqui. A gente já pode testar isso, mas antes de testar, a gente precisa registrar a rota register. Então, vamos voltar aqui no Routefile API. Eu vou colocar aqui um método protected function synapse routes. Por que eu estou utilizando o nome synap em vez de register? Eu estou utilizando simplesmente porque eu utilizo o nome register aqui em outros métodos para registrar rotas. Como isso aqui é referente a registrar usuários, eu não queria confundir os nomes. Diz router post, é bem padrão, tá, pessoal? O nome da rota vai ser register, no register, controller, método register, ok? É bem tranquilo. Eu não sei porque ele está me falando de algum erro aqui. Protected function. Tá. Eu não estou fechando a classe, né? Eu deletei aqui errado. Ok. Vamos lá. Então, eu criei aquele método. Vou fazer a chamada dele aqui. Synap routes. E nós podemos voltar no terminal. Vamos fazer o seguinte, php artisan route list para ver se a nossa rota de register está funcionando, tá? Bem simples, pessoal, não fiquem perdidos porque eu estou avançando rapidamente. Estou registrando uma rota de post para o método do controller. Muito simples, muito tranquilo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou aqui no Postman, eu já estou com uma porrada de coisa aqui que eu estava testando antes, né? Mas só para vocês não ficarem muito perdidos, a gente vai fazer o exemplo completo. Eu estou postando para localhost, onde está vivendo a minha API, no método register. O que eu vou passar? Eu vou passar um name chamado João da Silva. Eu vou passar um e-mail chamado joão@silva.com e eu vou passar um password, que é uma senha, chamada abcd1234. Vamos fazer o post para ver se vai funcionar. Eu não tenho certeza, porque a gente pode ter cometido algum erro. Não, passou tranquilo. Então, created user, que é o que a gente está retornando aqui no método register, tá? Ele mostrou o usuário para gente. Só que a gente está falando de uma aplicação SPA e a gente precisa de um token JWT. Quando o cara faz login, ele recebe um token de volta. Ele posta a credencial, recebe um token de volta. Para o registro, a gente quer fazer basicamente a mesma coisa. Retornar quem é o usuário não faz tanto sentido quando retornar o token. Você poderia retornar qualquer outra informação, mas a gente quer retornar simplesmente o token do cara aqui que está autenticando, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Após a gente fazer isso aqui, a gente vai chamar o JWT auth. Eu não lembro qual que era dentro do IOC Container. É o app-daemon JWT auth. Vamos copiar isso aqui, colar isso aqui, e a gente vai chamar a função from user passando um usuário. Vou mostrar para vocês a diferença do login. Aqui dentro do login controller, a gente está chamando esse método para poder fazer login, né? E o attempt com as credenciais gera um token.
Aqui nós não temos as credenciais. É claro, a gente tem as credenciais, mas a gente acabou de registrar o usuário. A gente tem a instância do usuário. Então, a gente cria um token com basicamente chamando a partir de um usuário. E a gente vai retornar esse token, ok? Vamos fazer o teste novamente. Obviamente, aqui no nosso Postman a gente já criou esse usuário. A gente vai colocar aqui João 2. A gente pode deixar o mesmo nome que não tem problema. Mesmo assim, não tem problema. A única coisa que precisa ser única é o e-mail. Vamos postar novamente e vejam que a resposta agora é um token, ok? Pronto, a nossa aplicação já está registrando usuários. Como eu corri um pouco com essa aula, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente fez, ok? O método validator valida os dados do usuário que está tentando se cadastrar. Obviamente, o validator você já conhece do Laravel. O método create cria um novo usuário. A gente não está utilizando o repositório aqui ainda. A gente vai refatorar isso aqui mais para frente, tá? Não se preocupe ainda, por enquanto esse exemplo é funcional. A gente não está utilizando mais a trait padrão desse método e a gente fez uma modificação no método register para poder funcionar bem no API sem enviar como que se diz? Para ele não poder enviar, fazer redirects, ele enviar o token ao invés disso, tá? Quais são os problemas atuais com essa nossa implementação? Tá? Um dos problemas a gente não vai resolver nessa aula, que é quando a validação dá problema, tá? Deixa eu colocar aqui uma senha de 3 dígitos e fazer o envio. Obviamente, ele está me dando aqui o erro em JSON, porque aqui no header eu tenho um header chamado accept application JSON. Se eu remover esse header, ele vai me dar um erro em HTML e como é uma API, um erro HTML não é aceitável. Nós vamos resolver isso numa outra aula, tá? Mas um dos problemas que a gente pode resolver aqui agora é um erro que está um pouco difícil de detectar, é se essa chamada aqui de emitir o token der problema. O que a gente pode fazer? Fazer um try. Aqui dentro dessa tentativa, a gente vai fazer um catch numa exceção qualquer. Eu acho que existe uma exceção específica, mas vamos capturar qualquer exceção que essa classe lançar. A gente vai fazer um return response e essa resposta vai ser, sei lá, vamos colocar aqui, vamos colocar string, né? Pode ser. Error generating token e com erro, poderia ser erro 500, tá? Basicamente era isso. E outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, em vez de retornar esse array feio que a gente está fazendo, vamos retornar um response. Aqui, claro, né? Eu fiz uma coisa errada, um response JSON, passando um array e o código do erro. Eu esqueci que a gente estava trabalhando com uma API. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, enviar um response JSON, passando o array com os nossos dados e o erro poderia ser 200 e... O erro, não, na verdade não é erro, né? O status, 203, HTTP created. Eu tô esquecendo da dica que eu passei na aula anterior, né? Eu poderia simplesmente utilizar o response do Illuminate HTTP created é 201, vejam bem. E aqui um response HTTP internal server error, ok? Basicamente era isso, era só para poder dar um controle maior. Se não for possível emitir o token, vai lançar uma exceção e vai emitir uma resposta correta. E, obviamente, aqui a gente está mandando uma resposta JSON com o token. Vamos fazer um novo teste só para poder mostrar para vocês. No register, passando um e-mail que não esteja cadastrado ainda, uma senha maluca, vamos enviar. E agora a gente tem uma resposta e o código é mais sensato, que é o 201, o usuário foi criado,
ok? Basicamente era isso. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais. Existem pequenos detalhes na parte de autenticação que depois a gente vai refatorar para poder trabalhar melhor com os nossos dados, mas a grande maioria já está solucionada, ok? Vejo vocês na próxima aula.